Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that O Portador da Escuridão. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição de tratamento mental em que você possa entrar. Assim que chegar à recepção, pergunte sem se der se você pode ver alguém que se chama o Portador da Escuridão. A secretária assustadoramente negará qualquer conhecimento de tal coisa, mas discretamente lhe entregará uma chave sem dentes, com um símbolo gravado nela, e apontará para baixo, mostrando um corredor. No final deste corredor, haverá uma porta. Ela é feita de um material que é mais negro do que a noite mais escura. Se você tocá-la, sentirá como se sua alma estivesse sendo treinada. Ao entrar, você estará em um corredor iluminado. As paredes são revestidas com desenhos, desenhados no estilo de uma criança, retratando os sonhos delas. Não olhe para esses desenhos, pois sua aparência agradável é apenas uma fachada, escondendo sua verdadeira natureza. Se você olhar muito para elas, essa certamente será a última coisa que verá, pois seus olhos serão os primeiros a serem destroçados. O teto deste corredor escorre sangue. Se você olhar para cima, acredite, isso é algo que você não vai querer fazer. Você verá os corpos estripados de centenas, não, milhares de crianças empaladas até o teto em seus próprios ossos. Se você chegar ao final do corredor, encontrará uma porta de ferro maciça. Não há fechaduras nesta porta. Pegue a chave que lhe foi dada mais cedo, tape com os dedos a parte da chave grafada com o símbolo. Feche os olhos. Bata na porta fortemente. Você vai ouvi-la deslizar para trás. Resista à tentação de olhar, pois será o seu fim se o fizer. Espere 10 segundos. Os conte precisamente. Se nada acontecer, corra. Corra o mais rápido que puder e só pare quando suas pernas não puderem ir mais longe. No entanto, se você ouvir a porta deslizar novamente, abra os olhos. Em seu lugar, haverá um enorme cadeado. O destranque com a chave e entre rapidamente, fechando a porta atrás de você. O Portador da Escuridão despreza a luz. Você estará em um quarto escuro. Não há luz alguma, mas você vai ouvir uma respiração sufocada no canto mais distante. Não se aproxime. Não fale. As únicas palavras que não resultarão em sua morte são: quem foi o primeiro a uni-los? Se você perguntar, vai escutar uma voz, não é de homem nem de mulher, falando em sua mente. Em breve, ele vai desistir do discurso e as imagens que ele criará em sua mente serão horríveis. Haja o que houver, não grite, pois ele vai ver isso como um sinal de fraqueza e acabará com sua existência de tal forma que apenas os criminosos mais insanos conseguiriam entender. Se você enfrentar seu ponto, vai notar que os pontos de luz surgiram por todo o quarto e em uma explosão de luz você ouvirá um grito tão horrível, mas tão horrível, que jamais ouvirá outro em sua vida. Assim que a luz diminuir, você verá o resto carbonizado do portador no canto. Não se mova para um olhar mais atento. As cobras mortas ainda podem morder. A seus pés, você encontrará um pequeno saco de veludo. Ele contém uma estrela de cristal sem falhas. Essa estrela é a de número 63, de 538 objetos. Se for permitida brilhar, sua luz irá conduzir tudo o que tem loucura. SCP-094. O horizonte de eventos em miniatura. Item número SCP-094.
Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Já que SCP-094 é aparentemente imóvel, um centro de investigação e contenção foi construído em torno de sua localização, na forma de uma base de pesquisa militar argentina, centrado em latitude 4 sul e 6 oeste. Pessoas não autorizadas ou aeronaves podem adentrar em até 1 quilômetro do local, reforçado em conjunto com forças especiais SCP e argentinas. O SCP-094 em si está fechado em um cubo de aço acrílico reforçado com 3 metros em um lado, com uma única porta, também de acrílico reforçado. Em um dos lados, esta porta deve permanecer bloqueada em todos os momentos, exceto com a autorização 05, sob condições estritamente controladas. Este cubo é mantido no centro de uma sala de 20 metros por 20 metros, acessível com autorização nível 4. Todos os funcionários devem se segurar em amarras fixadas às paredes antes de pisar no chão da sala. Funcionários de segurança devem ser armados com armas tranquilizantes, além de armamento convencional. Descrição: SCP-094 parece ser uma esfera negra, com 163 centímetros de diâmetro, suspensa a cerca de 3 metros do chão, sem meios aparentes de apoio. SCP-094 foi classificado como um horizonte de eventos em miniatura. Qualquer matéria que se mova em SCP-094, incluindo a luz, some sem retorno. No entanto, SCP-094 não é um buraco negro, uma vez que não exerce uma força gravitacional. SCP-094 tem sido percebido a ocasionalmente emitir uma série de sons diferentes, incluindo sons ambientes de natureza, zumbidos estáticos e, por vezes, a fala humana. Não há tentativas de se comunicar com o SCP-094 que foram bem-sucedidas. Se desconhece se esses sons vêm do próprio SCP-094 a partir de alguma ou várias coisas dentro de SCP-094 ou a partir de alguma área que se conecta por meio de SCP-094. Uma pequena porcentagem de pessoas aparentam ser atraídas para SCP-094 por conta dos sons que este emana. SCP-094 foi descoberto em 1900 na província de Chubut, no sul da Argentina, e no momento foi estimado tendo 20 a 25 centímetros de diâmetro. Análise de dados históricos indicam que o diâmetro de SCP-094 dobra de tamanho aproximadamente a cada 31 anos. Atividades de pesquisas preliminares em SCP-094 estão focadas em encontrar como parar ou reverter o seu crescimento sem induzir falhas cataclísmicas. Nota: Dr. Liulin Garcia. Alguns milímetros por mês pode não parecer muito, e não, no momento não dá para ver o SCP-094 mudando a cada dia, mas se ele continuar seu crescimento exponencial, em menos de 250 anos, terá 1 km de largura, incluído verticalmente, e isso supondo que ele não crescerá ainda mais rápido, o que é uma suposição que quase ninguém aqui faz. O portador da loucura. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição de tratamento mental em que você possa entrar. Assim que chegar, caminhe até a recepção e peça para visitar alguém que se chama o portador da loucura. A recepcionista concordará formalmente, levará a mão ao peito e pedirá para que siga até a sala de espera. Ela o deixará lá, apagará as luzes e sairá. Quando ela retornar, 13 segundos depois, você estará em um corredor extenso e sujo, com escritas cuneiforme arranhadas nas paredes. Enquanto você caminha, os arranhões irão mudar gradualmente e se assemelharão a uma escrita estrangeira. Tente decifrar a escrita
estará fadado à loucura para o resto de seus dias mortais, preso neste corredor, tentando decifrar o que está escrito. Caso você ignore as escritas, continue caminhando. Eventualmente, você chegará a uma esfera negra, brilhando com liquidez. Você deve falar. Nós somos todos loucos, pois você é o portador. Se a esfera se transformar em uma porta, adentre. Se a esfera começar a girar, você será arremessado para o limbo. Assim que passar pela porta, você perceberá que está em uma câmara feita de coral preto. Ao centro estará uma criatura alta e negra, sempre mudando. Nele, ele, ela, você verá todos os homens, todas as mulheres, crianças, animais e horrores existentes. Ele não perceberá sua presença a menos que você estenda sua mão esquerda e diga: Eu juro que a minha sanidade está intacta. Neste instante, ele deixará de mudar tempo suficiente para colocar a mão na sua. Sua alma será arrancada de seu corpo e colocada dentro de um crânio humanoide que está sobre uma mesa à sua esquerda. Pegue o crânio. Assim que tocar nele, você estará de volta na entrada da instituição. Este crânio é o 61º objeto de 538. Ele contém sua alma. Muitos cobiçarão por este objeto.